Olá pessoal, olá terceiro ano. Vamos começar a nossa aula, tá certo? E será a aula agora de Geografia. Bem pessoal, vamos começar um assunto novo hoje e vamos falar sobre o bairro e os diferentes bairros, tá certo? E esse nosso conteúdo começa aí na página 291. Bem, então, o que são esses bairros? O que quer dizer bairros? Bairros são locais divididos em uma determinada cidade, um município. E essas divisões são para ajudar os moradores e as pessoas que precisam fazer entregas ou localizar algum local. E essas divisões são feitas para ajudar a população, tá certo? Bem, aí no nosso livro, ele fala um pouquinho sobre o que é bairro. Então, sempre gosto de pedir para vocês, lembrar a vocês que é importante essa leitura para conhecer o que é que a gente está falando, tá bom? Só a professora falando não é interessante e algumas informações acabam se perdendo. Então, é muito importante a leitura do que estamos aprendendo, tá certo? E sempre tem esses textinhos para nos ajudar. Bem, no nosso livro fala que os bairros compõem os municípios. Então, que em nossa cidade existem vários bairros, né, que são grupos de ruas que estão ali reunidas e que elas formam o nosso município, a nossa cidade. Bem, há bairros de diversos tipos, bairros grandes, pequenos, luxuosos, simples e entre outros. Existe todo tipo de bairro e a gente pode identificar isso aqui na nossa cidade. Existe o bairro Santa Rosa, que tem uma grande quantidade de casas. Existe o bairro Centro, que é o que fica no meio da cidade, tá certo? Existe a Várzea Redonda, o Carro Quebrado, que é um bairro aqui na nossa cidade muito grande, tá certo? E existem vários outros bairros e que faz parte da nossa cidade e que a gente pode ir identificando a partir dos locais que vamos andando ou que algum familiar da gente mora. Então, para dizer, minha tia mora na rua Francisco de Melo. Essa rua Francisco de Melo fica onde? Fica em que bairro? Fica no bairro Santa Rosa. Então, assim, fica mais fácil achar a casa, esse local, tá certo? Bem, no bairro pode haver diferentes construções, como casas, prédios, igrejas, hospitais, clínicas, escolas, estabelecimentos comerciais, clubes, fábricas, entre várias coisas. Como aqui no bairro Santa Rosa, que é onde fica a nossa escola. A nossa escola fica no bairro Santa Rosa, tá certo? E onde também, perto da nossa escola, existem casas, tá certo? Que também existem alguns locais que são comércios, que são locais que vendem alguma coisa. Então, nesse bairro está localizado, além de casas, escola, comércio, muitas coisas, tá certo? Então, existe muita coisa que está localizado, que está em um bairro, que não só tem casas. E muitos dos nossos bairros, dos bairros que existem, eles gostam muito de fazer comemorações relacionadas às comemorações da cidade. Muitos fazem as procissões a partir das capelas, das igrejas, e fazem uma comemoração para a igreja católica. Alguns bairros ainda festejam festas tradicionais como o São João, tá certo? E assim são realizadas comemorações em alguns bairros para manter essa cultura, certo? Falando sobre os bairros, essa nossa aula é a aula da escola, tá certo? A nossa aula casa é sobre os diferentes bairros. Por quê? Esses bairros existem as suas diferenças e vamos conhecer agora, lá na nossa página 292, essas diferenças. Bem, como vocês podem ver, também temos textinhos que falam sobre esses bairros, tá certo? Existem 3 tipos de bairros que são identificados aí no nosso livro. O bairro residencial, que é o local onde se tem residência, se tem casas, se tem prédios, tá certo? Que é onde as pessoas moram. É um prédio, é um bairro residencial. Existem os bairros industriais. E o que são bairros industriais? São locais onde tem indústrias, onde tem fábricas, tá? E existe também
os bairros comerciais, onde se tem uma grande quantidade de comércio, supermercados, lojas, shoppings, bancos, onde fica a prefeitura, lanchonetes, restaurantes, locais onde vende alguma coisa, tá certo? Então esses diferentes bairros são uma forma de separar os tipos de coisas, de construções que tem em cada local. Existem as casas, que é no bairro residencial, as lojas, comércios, que é nos bairros comerciais, e as indústrias, que é no bairro industrial, tá certo? Então existe essa separação para também ajudar na localização de cada bairro, bom? Então esses três bairros falam muito aí na página 292 e 293. Então a leitura é sempre importante. Mas, como pessoas que moram nesses bairros, precisamos também cuidar deles, em manter a limpeza, em não fazer muito barulho, para também não incomodar os nossos vizinhos. Devemos fazer várias coisas para manter o nosso bairro bem. Então, não devemos jogar lixo nas ruas, não devemos pichar e nem riscar as paredes, não devemos fazer esses barulhos altos demais, porque também existe um limite para os barulhos, um limite de horário. Não podemos mexer nas plantas e nas flores dos vizinhos, das pessoas. Devemos manter a natureza intacta, tá certo? Sem acabar com ela. Devemos cuidar da natureza. Usar corretamente os brinquedos públicos, os orelhões, porque ainda existe orelhão em algumas ruas. Então sempre devemos cuidar das coisas para que sempre estejam ali quando precisarmos, tá certo? Então é muito importante cuidar das nossas ruas, cuidar dos nossos bairros. E se a gente fizer os nossos deveres, o nosso local onde vivemos, ele vai sempre estar limpo e bonito, tá certo? Bem, a nossa aula de geografia foi essa, sobre os bairros e os diferentes bairros. Cada um tem a sua aula escola e aula casa, tá certo? Façam as atividades, tá certo? Bem, a nossa atividade de casa é no finalzinho da página 293, tá certo? Que vocês vão fazer uma pesquisa sobre 3 tipos de bairros que tem na nossa cidade, tá certo? E a nossa atividade escola é uma conclusão do nosso conhecimento sobre bairros, tá certo? E vamos fazer essa atividade da página 294. Então é importante fazer as nossas atividades e sempre mandar fotos, tá certo? Para a professora. Beijo, meus amores, e bons estudos!